Como vencer a guerra com amor. Pelo Espírito Irmão Alexandre. Psicografia de Marcos Jan Brund. Uma comunidade iluminada brilha no fronte soviético em meio à Segunda Guerra Mundial. E Alexander viverá uma experiência indescritível. O trem deixara Berlim em 1941, mais precisamente em julho. Estava carregado de armas bélicas perigosíssimas, provimentos alimentares e milhares de soldados alemães. O último adeus, a última lembrança. A foto da família entre os documentos. O retrato da mãe no relógio de bolso. Tudo o que podiam levar os soldados carregavam consigo. Cenas tão marcantes e tão demoradas. Entre os soldados, o engenheiro alemão Alexander, viúvo, um homem trabalhador e mantenedor de uma instituição para crianças órfãs. Por não concordar com os conceitos nazistas, Alexander foi propositalmente chamado para combater no fronte soviético quando Hitler tentava conquistar Moscou. E nesta viagem que Alexander vai se deparar com um novo mundo. Em meio à floresta soviética e os canhões nazistas, Alexander vai conhecer uma comunidade chamada Vila Fé, Amor e Prece, na qual Dona Sabrina, a médium responsável pelo local, irá ensinar tudo o que o bom homem precisava saber sobre espiritismo e vida além-túmulo. Lá, Alexander vai encontrar Milakhanova, um grande amor do passado que há tempos reside na vila. Um oásis de paz e amor dentro da Segunda Guerra Mundial. Esta é a história de vida que irmão Alexander conta-nos em Como Vencer a Guerra com Amor, psicografia do médium Marcos Jan Brund. Um exemplo de que o amor pode transformar o mundo, não importa o sofrimento à nossa volta. Nascido em outubro de 1972 na cidade de São Paulo, o médium Marcos Jan Brund teve seu primeiro contato com o espiritismo aos 13 anos quando leu o livro Nosso Lar, de autoria do espírito André Luiz com psicografia do saudoso Chico Xavier. A partir daquela marcante data, Marcos começou a ler toda a série de obras deste nobre autor espiritual, estudando-as e resumindo-as particularmente. Passou a se interessar cada vez mais pela doutrina espírita e a frequentar centros. Em 1997, graduou-se em Direito tornando-se advogado militante na área tributária e casou-se em 1998. Devido ao seu trabalho ser requisitado em diversos lugares do Brasil, Marcos viajou muito e morou em várias cidades brasileiras. Porém, em suas viagens, o médium nunca deixava de frequentar as casas espíritas das regiões por onde passava. Tempos depois fixou residência em Uberaba, Minas Gerais por 6 meses. Lá conheceu e teve contato direto com também os centros do conhecido médium Carlos Bacelli, o Bittencourt Sampaio e o Pedro e Paulo. Outra casa bastante importante na formação mediúnica de Marcos Jan Brund foi o Centro Jesus de Nazaré, também em Uberaba, dirigido pela médium Maria Rodrigues Salvador, conhecida como Dona Domingas. Ainda morando em Uberaba, Marcos foi surpreendido em uma noite enquanto dormia com forte sonho que o chamava ao trabalho mediúnico. Acordado repentinamente e chamando por sua esposa, Marcos percebeu que sua mão e o antebraço mexiam involuntariamente. Foram até a mesa da sala onde começou a psicografar mensagens mecânicas de espíritos pertencentes ao grupo e à colônia espiritual Fé, Amor e Prece. Entidades que o acompanham até hoje. Com o desenvolvimento mediúnico, aprimorou esta tarefa e agora psicografa intuitivamente. Em 2001, terminou o romance Como Vencer a Guerra com Amor, seu primeiro trabalho que foi psicografado em 11 dias. Marcos Jan Brund continua seu trabalho mediúnico com muito afinco e outros livros virão, pois, segundo o planejamento da equipe espiritual que atua com o médium, a divulgação das verdades espirituais é prioridade em tempos de transformação como os que estamos vivendo. E Jesus está no comando. Basta seguirmos o seu evangelho de amor e luz. Nota de eterno agradecimento. Agradeço do fundo do coração a falecida médium Maria Rodrigues Salvador, a conhecida Dona Domingas,
coordenadora do Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Uberaba, Minas Gerais, pelas palavras e orientações que nos encaminharam em nosso desenvolvimento mediúnico. Lembro-me bem de quando eu pedi informações sobre como deve ser um médium e, em resposta franca e clara, disse-me que um médium deve ser aquele que possua moral e estudos constantes na doutrina de Kardec. Recordo-me ainda da primeira vez que pediu-me para que eu fosse trabalhar em um dos centros em que ministrava palestras e aplicava passes. Chegando lá, na certeza de que iria prestar serviços mediúnicos ativos, deixou-me encarregado de distribuir chá e mensagens espirituais na hora da saída da reunião. Depois falou-me que a humildade é grande aliada daqueles que almejam alicerces mediúnicos consistentes. Assim, deixou-me nesta função por mais de 2 meses. Não consigo esquecer de seus passos curadores, das palavras amigas e dos ensinamentos profundos. Um deles sobre o bem e as propriedades que faziam chá nas reuniões espíritas. Suas palestras, simples em palavras, eram encantadoras aos nossos corações. Dona Domingas desenvolveu-se com o saudoso Chico Xavier e ministrava palestras também nas reuniões de sábado e domingo com o médium Carlos Bacelli em seu centro espírita, o Pedro e Paulo. Não consigo esquecer quando eu e minha esposa, certa feita, elogiamos sua palestra e ela nos disse que uma vez também recebeu elogios de uma senhora. Ficando feliz, ela agradeceu, e a mulher, replicando, disse que gostava quando ela prelecionava por ser ela sempre ser a última oradora da noite e, assim, os trabalhos estavam por findar. Dona Domingas é um exemplo de médium dedicada, humilde e abnegada. Certa vez, à noite, pediu-nos uma carona para que a levássemos a uma casa a fim de que pudesse aplicar passes curadores a uma pessoa doente. Para ela, mediunidade era sagrada e não havia dia e hora para exercê-la. Como médium, procuro esmerar-me em seus exemplos de humildade e perseverança. Entendi que a mediunidade, exceto raras exceções, serve para burilarmos nossos erros e ressarcirmos nossas dívidas pretéritas. Mas, além da excelente médium, existia Dona Domingas como pessoa, possuidora de um coração muito bondoso. Não foram raras as vezes que este coração estendeu as mãos na minha direção e de minha esposa. Como seres humanos, eu e minha esposa não temos dificuldade alguma em dizer que ela se tornou nossa grande mãe. Onde estiver sabemos que está com Deus, aplicando seus passes e efetuando suas palestras. Jesus esteja em seu coração e Deus ilumine sempre. 1. Despedida difícil. As árvores da floresta nos protegiam do sol. Pelo meio delas, apenas as faíscas do astro faziam-se passar. Nós o enxergávamos com tristeza, o coração pesado. Lembrávamos-nos da difícil separação. Sabíamos que esta podia ser definitiva. Entreolhavam-se os homens, não como soldados ou guerreiros da pátria, mas já como perdedores do jogo da vida. As imagens corriam em nossas lembranças. O trem havia partido, e as crianças, as mulheres, as mães e os pais haviam ficado para trás. Tornavam-se imperiosas a saudade, a dor no peito, e até mesmo a revolta. Conseguiríamos vencer a saudade. O trem deixara Berlim em 1941, mais precisamente em julho. Estava carregado de armas bélicas perigosíssimas, provimentos alimentares e milhares de soldados alemães. Na estação ferroviária, os parentes despediam-se em extremas comoções dolorosas. As lágrimas que corriam nos rostos das crianças no adeus aos pais transpunham o que se pode chamar de desespero. As mulheres acreditavam na volta dos filhos e esposos, mas temiam não mais vê-los. Os soldados, na sua maioria homens fortes e sádios, não emanavam menores sentimentos. A cada lágrima, abraço e beijo na despedida de seus familiares, uma gota de sangue escorria de seus corações. O último adeus, a última lembrança. A foto da família entre os documentos. O retrato da mãe no relógio de bolso.
Tudo o que podiam levar os soldados carregavam consigo, a fim de ao menos em parte suprir a falta de seus entes queridos. A locomotiva começava a mover-se, e os gritos finais só tinham um mote: adeus. Volte. Cenas tão marcantes e tão demoradas. Sim, a máquina deixando a estação e os homens de exército nas janelas acenar, talvez, o último adeus. Os poucos segundos em que o trem atravessou a plataforma da estação ferroviária só nos faziam pensar em algo: o que encontraríamos à frente. Será que a dor iria ser maior do que aquela que já estávamos sentindo? Durante a viagem, entre diversas cidades e países europeus, até o destino norte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, perfizeram-se em nossos pensamentos desde as mais felizes até as mais tristes ideias. Na mudança de um trem para outro, de um caminhão ou ônibus a outro, o local da janela era o mais disputado. Todos queriam aproveitar o raiar do sol, a busca do vento, a esperança das nuvens brancas e a força do céu azul claro. Tomados estávamos pela mais pura emoção. Poucos já tinham conhecido. Demorávamos-nos em sonhos. Sonhos esperanças. Parecíamos velhos indígenas nas tribos pregando determinações futuras a seus guerreiros. Parecíamos crianças em noite de Natal. O calor feroz nos agasalhava, já parecia prever que o inverno seria muito frio. As tempestades de verão, com a chuva descendo os céus com muita força, lavavam as tendências negativas de nossos pensamentos, fazendo-nos crer que o amanhã seria o da volta ao lar. Muitas palestras, táticas de guerra e muita concentração forneciam nossos superiores hierárquicos. Ao contrário do que muitos imaginam, o exército alemão, apesar de severo, era também muito democrático. O respeito, a ordem de todos era efetuada com gigantesca disciplina. Nos dias que se passavam, as saudades pouco diminuíam, menos ainda a esperança. Começavam, assim, os homens a fazer suas singelas amizades. Alguns trocavam olhares e sorrisos, apesar do medo, mas a presença do calor humano fazia-se valer. Já transparecia nesse momento, ao menos em parte, um pouco da compaixão de Deus. Jogos e diversão para alguns, conversa animadora para outros. Eram poucos os que encontravam na oração ao Pai o alimento e o aconchego necessários àqueles momentos execráveis. Foi a viagem mais longa que efetuei na vida terrestre, não somente pela distância percorrida, mas pela expectativa que se desenlaçava. Meu coração não clamava pelo ódio ou pela vingança, pelo conforto ou carinho, mas tão somente pela paz. Esse também era o sentimento de muitos outros soldados. Assim como o medo. Não o simples medo da morte, porém o de tanto tem de acordar no escuro, o escuro trilhado pela humanidade no decorrer dos tempos. O escuro que todos nós ajudamos a construir. O lado mau. O lado sombrio das inverdades, das mentiras, da blasfêmia, do perjúrio. Cristo já havia em muito sido crucificado. Seu calvário foi doloroso, não para ele, mas foi e é para todos nós. Havíamos também, direta ou indiretamente, o crucificado. Amigos, não pense que as consciências funcionam somente quando adentram o sepulcro ou quando repousam as cabeças nos belos travesseiros ao se deitarem. Não, irmãos, para muitos, graças a Deus, essa se opera durante as próprias atividades da vida do encarnado. Assim, a nossa viagem de trem fazia-nos pensar no íntimo de nossas consciências. Estaríamos indo para o infinito e doloroso Calvário do Cristo. Saibam que, se isso realmente tivesse acontecido, as minhas humildes palavras deste momento brilhariam em luz e entendimento a todos vós. Continuando a trilha de dor. Alguns dias se passaram antes de chegarmos ao destino previsto. Nesse clarear e escurecer de dias muito refleti e pensei. Desde meu princípio como criatura terrestre até o que seria de meu destino. Aconteceria comigo o que muito tinha ouvido falar de destino prematuro. Estamos, caros leitores,
tratando neste livro da Segunda Guerra Mundial, da transformação social e econômica que o mundo viveu. Mas, muito mais, estamos falando e tratando do destino de milhares de espíritos, da sorte de milhões de famílias que estas simples palavras provocaram. Costuma-se lembrar desse período como um dos grandes marcos históricos. Devemos entendê-lo como uma das maiores desgraças criadas pelo homem. Não só no aspecto de dor e sofrimento, refletindo estes no futuro. A dor que a humanidade passou estende-se ainda no hoje, e a acompanhará no porvir. Pois, vejam, homem jovem era eu. Corria com a vontade do progresso intelectual. Era extremamente religioso. Praticava na medida do possível as verdades de Deus. Ao olhar as ruas ao redor de minha residência, via as pessoas não como meros vizinhos, e sim como meus irmãos. Vivia a felicidade com minha mãe saudoso de meu falecido pai. Operava minhas atitudes de um homem sem preconceitos sociais. Pelo meu simples modo de ver o mundo, as cores somente existiam nas diversas formas como a natureza se apresentava. Via o verde nas árvores, o azul no céu, o branco na neve, o brilho da estrela durante a noite, o amarelo e vermelho nas flores. Jamais senti o cheiro do poder do ouro, apesar de ser abastado materialmente. Nunca olhei o próximo com intenção pérfida de cor, posição social, raça ou inteligência. Objetivei e consegui, em parte, minha pequena instituição beneficente para crianças órfãs e com problemas e distúrbios mentais. Meus pensamentos somente tentavam engendrar o bem ao próximo, ou a construção de casas para meus clientes. A profissão como engenheiro tão só me propiciou crescimento interno, ora na elaboração arquitetônica de um mundo melhor, ora na construção de algumas moradas para vingar-se o nome de Deus. Jesus, em seus ensinos e presença, pelos templos e igrejas que meu pai e posteriormente eu construímos, fortificava a alma de todos. A guerra anterior tinha trazido muitos males. Havia necessidade da construção de mais templos religiosos para que os alemães pudessem enxergar mais Deus e tê-lo mais no coração. Após esta breve narrativa, respondam em vossas consciências, o que um homem sem treino militar, religioso, pregador da paz faria de útil numa guerra tão inútil? Pelo simples fato de ter princípios contrários aos do governo, dever-se-ia condenar um cidadão a um infortúnio qualquer? Por que tirar o arrimo da família do lar? Por que arrancar de uma instituição beneficente o seu provedor? Sim, irmãos, pelo pequeno motivo de ser eu contra os preconceitos raciais. Pelo fato de ser oponente da crucificação de mais almas e, principalmente, da imolação mais uma vez dolorosa da humanidade. Queridos filhos, não venho por esta elucidar questões pessoais ou gabar-me de pequenas qualidades de minha última existência, pois, por mais que fizesse, ou venha fazer, estarei ainda muito longe da luz eterna e de seu eterno perdão, por todas as faltas que já cometi. Como compreender tal atitude? Não podemos somente analisar comportamentos ou atitudes à vista de uma só existência. O coração poderá se tornar mais leve quando nós volvermos a cabeça para trás e enxergarmos o passado. E se tornará repleto de esperanças quando, após olharmos o pretérito, paradoxalmente, o misturarmos com o presente, avistando um futuro promissor. Assim, não foi diferente comigo. Apesar da vida mais nobre espiritualmente do hoje, o passado se apresenta com cruzes pesadas a serem carregadas. Isto é justiça de Deus. E explica algumas injustiças na convocação de minha pessoa, sem nenhuma experiência militar, a esta guerra tão execranda. Passo a lhes relatar pequenos acontecimentos pretéritos para, em vossos corações, também compreenderem o meu chamamento ao campo de batalha por pessoas que me perseguiam. Então, assim ocorreu. Estamos alguns séculos atrás da narrativa da atual história de minha vida, mais precisamente na época da Inquisição religiosa. Vivia eu na Espanha, em cidade próxima da atual Barcelona. Era religioso.
Exercia a função de clérigo de pequena paróquia. Não possuía família e era rico. Compartilhava parte dessa riqueza com os pobres. Porém, sempre com ostentação. Fazia o contrário dos ensinos de Cristo no capítulo 6, versículo 1 a 4 do Evangelho de Mateus, que predica a Deus desta maneira: Guardai-vos de fazer a esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz tua mão direita. Para que tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Gostava de ser considerado um homem generoso. Apreciava os elogios pomposos que as senhoras e os grandes fazendeiros imputavam-me. Em vez de me preocupar com as palavras cristãs nas missas de domingo, expunha a falsa caridade que aplicava durante a semana. Dessa maneira, conseguia receber mais e mais panegíricos, como se eu fosse um pequeno Cristo. Por outro lado, era implacável na perseguição religiosa à época da Inquisição. O sacerdote Afonso admirava-me pelo cruel encalço efetuado aos hereges. Esses hereges não são aqueles contrários aos dogmas da Igreja Católica, ou simples bruxos. São, principalmente, os avessos ao pagamento de impostos e do dízimo à Igreja. Naqueles tempos, queridos irmãos, a guarda do exército, inquisitorial da Igreja, era tão grande nas proporções quanto a guarda de alguns reis. Esses pequenos exércitos formados pelos sacerdotes da Igreja Católica eram pagos e sustentados por ela. Por isso, eram eles fiéis e bárbaros na execução das ordens recebidas. O poder da Igreja, o religioso, no que tange à política, era fortíssimo. Nenhum monarca ou déspota arriscava-se em alguma empreitada política sem antes consultar e ter a aprovação do bispo ou sacerdotes de sua região. Os próprios fazendeiros desse tempo também questionavam os religiosos quanto às decisões financeiras que tinham de tomar, inclusive aquelas sobre fatos particulares, como o de casamento de seus filhos e filhas. O poder político da Igreja era tão respeitado, é claro, em algumas regiões da Europa, não todas, que negócios internacionais entre as nações tinham os acordos pactuados com o selo oficial da Igreja como assinatura. Na Espanha não era diferente. Talvez um dos piores locais de castigos religiosos impostos aos supostos hereges. Na cidade onde eu era pároco, os tempos eram funestos e de trevas. Clima similar ao da perseguição aos cristãos em Roma. Do mesmo modo como outrora eles iam para os circos onde os leões famintos os devoravam, os hereges encaminhavam-se para as câmaras de tortura dos prédios construídos pelas igrejas. Existia um aparelhamento todo moderno para a realização eficaz dos martírios. Esses instrumentos, pérfidos, eram incessantemente testados em homens, mulheres e crianças. Fiel escudeiro do sacerdote Afonso, eu encaminhava muitas vezes pessoalmente esses hereges. Alguns com deficiência mental. Outros maus pagadores de impostos e dízimos. Outros devedores e assassinos. Algumas prostitutas e adúlteras. Alguns não crentes, portanto, blasfemadores de Deus, etc. Lembro-me bem do dia em que trazia um senhor com problemas mentais, de aproximadamente 40 anos, à presença do sacerdote, quando trocávamos algumas palavras. Sua bênção, Dom Afonso. Pedi sua bênção religiosa e falei-lhe Dom, porque assim ele gostava de ser chamado, em virtude das extensas terras que possuía. Que Deus o abençoe, Ramírez. Era esse o nome que eu detinha à época. Passados alguns segundos, voltei a me dirigir a Afonso. Trago-lhe este homem, que deveras finge estar louco com o intuito de renegar nosso Deus. Faz bem, meu amigo, esses infelizes julgam-se superiores a nós, conhecedores das palavras do Cristo. Com atitudes ardilosas,
Não beijam nossas mãos, renegando a Deus, forçando-nos a empregá-los a tortura como santo remédio para suas almas instruídas pelo diabo. Após breve pausa, continuou o sacerdote seu discurso trevoso, encaminhando-me juntamente com o homem à câmara de tortura. Veja bem, Ramírez, aqui é a câmara de retificação, onde essas almas perdidas ganham nova chance de salvar-se do mal que abrigam em seus corações. Nós, caridosamente, consideramos todos como irmãos, assim como Cristo fez. Jamais poderíamos deixar de tentar salvar uma dessas almas, que hoje purgam no inferno, e trazê-las conosco para o paraíso do céu de Deus. Imbuídos desse propósito, introduzimos neles esses objetos de tortura para que creiam nele pela dor, como a de milhares de cristãos assassinados séculos atrás. Poderão, então, pagar suas dívidas com a igreja e o governo, colocando em trilhas retas suas vidas sem adultérios, prostituição, bruxaria. Terminado este discurso horrível aos nossos ouvidos de hoje, contudo muito bem aceito por mim naquela época, consegui observar a eloquência nas palavras de Afonso. Com certeza guiado por espíritos inferiores, utilizava de seu alto poder de persuasão contra si mesmo, tentando enganar sua própria consciência. Após colocar aquele pobre moribundo nas mãos do carrasco, levou-me para seus aposentos e seu escritório, com o escopo de fazermos o acerto financeiro do mês. Quanto mais eu cobrava o dízimo, mais recebia em troca. Da mesma forma na cobrança de impostos governamentais e dívidas particulares. Espíritas, tomemos muito cuidado com as despesas dos centros e a colaboração de associados. Lembremos da responsabilidade que nos acomete quando mexemos com doações, em especial as em espécie. Saibamos que quando alguém doa roupa, por exemplo, ao centro, imagina que esta será repassada a um necessitado. Não façamos-nos de hipócritas, como aqueles que até hoje recebem o dízimo com intuito menos digno. As lições do Mestre são claras em dizer-nos que para pregarmos a palavra de Deus deveríamos sair com os cintos vazios do ouro, cobre ou prata. Devemos ser o exemplo para outros tantos religiosos, fazendo-nos valer do máximo de honestidade e desapego material. Saí do escritório do sacerdote com uma bolsa pequena cheia de ouro. Afonso levou-me, então, para observar os presos que se encontravam nos calabouços do prédio religioso. Novamente ele começou a dialogar assim: veja este homem. Apontou-me um jovem de 25 anos mais ou menos, recoberto de sangue, desvalido de suas energias físicas, magérrimo por falta de alimento. Nega-se a ajoelhar-se e a beijar a minha mão, dizendo ser eu da parte do diabo. Rimos-nos. Todavia, de maneira estranha, meu coração começava a sentir comoção. Já havia muitas vezes presenciado torturas e presos em estados calamitosos. No entanto, não sei porquê, comecei a sentir um tremor nas pernas e fadiga, além de suar frio. Então voltou a relatar o sacerdote: e aqui, Ramírez, temos uma bruxa. Diz ela que tem poderes de cura e vê espíritos com luzes, em forma de anjos. Nesse instante, saindo Afonso da frente da grade pela qual se podia avistar a cela em que a mulher estava detida, sofri forte dor em meu coração. Essa dor aguda não fazia com que eu deixasse de enxergar a mais linda mulher, o amor da minha vida. Estava ela radiante aos meus olhos, apesar de grotescamente torturada. Não deixou de acreditar em suas convicções, mesmo à custa de implacáveis sofrimentos. Não se dobrava às ignorâncias impostas pelo sacerdote Afonso, que dizia ser em nome de Deus. Saí de lá arrasado, principalmente vendo que ela havia me observado, também, como seu grande amor. Dia após dia supliquei ao sacerdote que a soltasse. Para cada súplica recebi resposta negativa e a explicação de que o diabo estava me tentando com os pecados do sexo. Passado quase um mês, orquestrei plano execrando, com o objetivo de soltá-la.
Matei Afonso e alguns de seus seguidores. Fugi com a moça, que relutava em seguir-me, pois acreditava que seu sofrimento lhe traria benefícios futuros. 2 meses após o feito, fui preso e condenado à morte. 2. Preparativos para o combate. Estávamos atravessando a região dos Balcãs, prestes a chegar ao ponto esperado, aquele em que travaríamos horrenda batalha. Ante as aflições que sentíamos, não pude esquecer da última despedida. O adeus final de meus amigos, meus companheiros de trabalho, meus assistentes na instituição, e principalmente o adeus à minha mãe e, se posso assim chamar, minhas crianças. Os últimos dias de convívio com esses seres, tão ingênuos e carentes do esteio e amor humano, renovaram minhas forças e permutaram esperanças e desejos com base na fé em Deus. E de bom alvitre lembrar, apesar da situação financeira abastada desfrutada por algum tempo, herdada de gerações por minha família, a duras penas consegui montar essa instituição social. Não só pelos sacrifícios financeiros, mas os pesados contrastes morais na Alemanha, nos idos de 1933, ofertavam barreiras preciosas a quem acolhia crianças órfãs largadas pelas ruas ou trazidas de outros países, em especial os africanos, bem como deficientes mentais jogados a qualquer mercê pelas vias públicas da cidade onde morava. Naqueles anos, o falso moralismo predominava reinante nos lares europeus, principalmente alemães. As moças tinham de se casar virgens. Eram colocadas à margem da sociedade aquelas que se descobria que casaram grávidas. E eram enxotadas para a rua da amargura para geralmente tornarem-se prostitutas aquelas que, embora tendo engravidado, não se casavam. E, por mais que tentassem esconder de seus familiares a barriga que crescia, depois do parto secreto tinham de se livrar das crianças. Cometiam aí um crime grave contra a maternidade, portanto, contra as leis de Deus. Da mesma forma, aquelas que se propunham a fazer o aborto clandestino. Esse moralismo preconceituoso era estendido aos filhos com problemas mentais, ou que assim eram considerados na época e do mesmo modo eram lançados à sarjeta da amargura. As crianças órfãs e necessitadas da África também sofriam tal preconceito, principalmente aquelas da raça negra. A cor da pele, ainda como hoje, sofria distinções inconsequentes em diversas partes do mundo, conceitos esses inexplicáveis para qualquer cérebro de inteligência mediana. Nesses termos, a instituição sofria duras críticas por parte de alguns de seus vizinhos e da comunidade da cidade onde estava instalada. Tirando a colaboração de algumas pessoas, em geral amigos e voluntários, os recursos que a mantinham eram exclusivamente meus e de herança de família. Alguns anos após o falecimento de meu pai, pude, juntamente com minha mãe, realizar o sonho antigo de meu genitor, e também meu, o de criar essa instituição sem fins lucrativos. Sofríamos ágio na compra de alimentos da maioria dos empórios em relação aos preços comumente praticados aos clientes que frequentavam esses estabelecimentos. E, pior, alguns desses mercados se recusavam a nos vender mercadoria por qualquer valor que oferecêssemos. Por isso, algumas mercadorias essenciais tinham de ser trazidas de cidades vizinhas, o que nos obrigava a arcar com preços mais altos. Todavia, Deus sempre foi generoso conosco. Na instituição nunca faltou nada aos protegidos. Inclusive, o pai, a cada ataque feroz da sociedade da época, ofertava-nos, em seguida, mais uma mão caridosa para compartilhar conosco os labores diários desses serviços sociais. Os amigos e voluntários cresciam dia a dia, mostrando que Deus está sempre presente com seus anjos, a qualquer tempo, em qualquer sociedade do mundo. Jamais esqueci as lições de meu pai terrestre, quando dizia que, numa caixa de maçãs, uma só poderia aparecer e cheirar mais do que qualquer outra.
Meu pai desde cedo ensinou-me os labores da profissão que ele também abraçava, a engenharia civil. Mostrou-me quão importante era a necessidade do estudo e do trabalho digno. Colocou-me, ainda pequeno, em consideradíssimo colégio interno alemão, onde eu me preparei para, ainda bem jovem, ingressar na Universidade de Berlim. Papai e mamãe traziam-me a educação religiosa e moral. A escola e universidade trouxeram meu conhecimento técnico, que me proporcionou a oportunidade financeira de constituir a instituição social em nome de Deus. Não raros difíceis labores diários na construção civil, nos quais muitas vezes, literalmente falando, tinha de colocar a mão na massa. As crianças eram o meu conforto espiritual para o começo de noite, findos os serviços diários. Também eram a tranquilidade para meu espírito, quando punha a cabeça em meu travesseiro, ante a consciência pesada de alguns atos praticados no passado, já citados. A construtora formada pelo meu avô, solidificada pelo meu pai e aumentada por meus esforços, crescia financeiramente e materialmente por toda a Europa, em especial na Alemanha. Construíamos igrejas, prédios residenciais e comerciais, casas e galpões por todo o país. Já éramos, se não a maior, uma das maiores empresas desse ramo na Europa. Por isso, apesar dos preconceitos morais da época, os ataques verbais e invejosos não prejudicavam a empresa da família, mas causavam prejuízo à instituição. No entanto, Deus é mais forte, e, com persistência, conseguimos ultrapassar todo e qualquer tipo de barreira. Acreditem, irmãos. Irmãos de fé, Jesus muito nos convidou a brindar com Ele as moradas do reino de Deus. Falhamos. Perdemos muitas oportunidades dadas pelo Pai à nossa regeneração. Séculos passaram-se após o advento do Cristo. Resignamo-nos e espiamos, e ainda mal podemos nos considerar como cristãos. Por isso, não podemos, diante das muitas falhas e oportunidades que já tivemos, desistir ante obstáculo algum. Ao contrário, devemos ser persistentes. Deixo-lhes aqui mensagem deveras interessante de um amigo da espiritualidade aos nossos dias de batalha terrena. Através dos pensamentos atraímos energias boas ou ruins. Jamais desistam no meio da batalha que é a vida. Quem desiste arrepende-se e torna-se um fraco, um perdedor. Quem ganha é apenas mais um vencedor. Mas aquele que luta para vencer, mesmo que ao final não vença por completo, pode erguer a cabeça a Deus e dizer: eu tentei, meu Pai. Queridos irmãos, trilhemos com força e fé no coração. As crianças me consolavam todos os dias. Davam-me esperança para ultrapassar as nuvens escuras que apareciam na minha frente. Lembro-me bem da pequena conversa que tive com um menino africano de 8 anos. Seu nome era Kibawe, que imprecisamente podemos traduzir por Joãozinho. Ele me perguntou, por que as pessoas não olham para mim na rua? Por que elas se desviam da calçada em que caminho? Meu coração, todas as vezes que ouvi esse tipo de indagação daquelas santas crianças, ficava pesado em remorso. Contudo, fornecia-me energia íntima para esmerar-me mais ainda em meus labores profissionais, principalmente para lutar contra os preconceitos da sociedade da época. Então, fitando-lhe aquele rostinho angelical, de pele negrinha como a cor da jabuticaba, respondi-lhe mais ou menos assim: e você não sabe? O quê? Ponderou o garoto. Não sabe que é um príncipe? Eu? Claro, Joãozinho. As pessoas não podem entrar na frente de um príncipe, e muito menos olhar para ele, salvo para reverenciá-lo. Somente podem tomar a sua frente para esticar-lhe um tapete vermelho para que caminhe por cima dele, ou rosas, para suavizarem-lhe os passos. E por que não fazem isso para mim? Inquiriu o menino. Ora, rapaz, as pessoas não são obrigadas a sair por aí carregando tapetes vermelhos e sacos de rosas. O menino pensou por alguns instantes e voltou a questionar-me: para que servem os príncipes? Ah!
Agora sim. Boa pergunta. Os príncipes possuem função importantíssima entre os homens na terra. Deus lhes dá tal cargo para que sejam exemplos bons para todos. Devem os príncipes ouvir e aprender os ensinamentos de Jesus, e rapidamente praticá-los. Ouviu, Joãozinho? Sim. O menino mal respondeu à minha pergunta e saiu correndo em direção às outras crianças, gritando: Eu sou um príncipe. Eu sou um príncipe. Minutos mais tarde, mais alguns rebentos de Deus estavam me perquirindo. Eu também sou príncipe. Falava um garotinho manco. E eu, também sou? Bradava outro, cego. Assim inúmeras vezes. Queridos leitores, as crianças órfãs são aquelas que necessitam de pai, mãe, abrigo e carinho. Porém, quando isso conseguirem, seu lar e seus familiares não devem manter seus pequenos corações carentes das verdades eternas de Deus. Cristo, em sua pregação, nos ensinou o que a fazer para adentrarmos o reino do maior. Dizia ele ser necessário que nos tornássemos como uma criança. A criança, como amostra de ingenuidade, nos reflete o espelho da ternura, bondade e amor maior. Designa-nos funções, como a tranquilidade e o equilíbrio, mas, sem sombra de dúvida, mostra-nos que devemos seguir a verdade eterna. A verdade de Deus. Sendo Ele nosso Pai, e a criança, seu filho, devemos nos esforçar em afastar o mal, para que nos tornemos seus bons filhos, também. Jesus, sempre íntegro e eterno em suas parábolas, nos dedicou o exemplo da criança para que cultivássemos em nosso íntimo a ingenuidade, bondade, caridade, o amor ao próximo plantados em nossos corações em sementes sublimes, pelo maior. A criança é símbolo do bem e repulsa ao mal. Nos derradeiros instantes em que perfilava pelos corredores e aposentos da humilde instituição, aproveitei-me ao máximo com todos aqueles pequenos anjos encarnados e disse-lhes adeus sem nenhuma lágrima, mas com o coração triste. Dediquei-lhes um dos melhores assistentes que possuía naquele momento como diretor. Recorri à minha nobre mãe para auxiliar-lhes com nossos vastos recursos financeiros, mas entreguei-os por completo nas mãos do Pai. Desse modo, com as palavras e os olhos úmidos, disse-lhes: que Deus os abençoe, guarde e ampare por todo sempre. Virei-me de costas e pus-me a chorar. Na última noite com a mãezinha terrestre, troquei algumas observações sobre nossa situação econômica e coloquei-a encorajada quanto à minha volta certa. Comentei que o pai já tinha ido à última guerra, mas, com certeza, eu voltaria. Entretanto, a surpresa maior se deu durante o sono, na última noite que passei em minha casa. Esse sonho muito me espantou. Tornou-se real como as situações de nosso cotidiano. Lembro-me de que vi uma moça muito bela que me chamou para perto de si, abraçando-me. Isso pouco importaria, porém o que me tocou e causou estranhamento foi o fato de essa jovem ter usado palavras extremamente divinas e comovedoras, quais as de um anjo a seu tutelado. Disse-me dizeres cristãos, palavras com afetos nobres, e parecia conhecer todo o meu trabalho. Ao acordar e preparar-me para embarcar na viagem de guerra fiz-me algumas questões. Quem era aquela jovem e por que apareceria em meu derradeiro sonho antes de ir ao campo de batalha? Como conseguia essa moça conhecer parte da minha vida? Pelas palavras que dissera, seria ela um anjo. Ninguém se conformava por eu ter sido convocado para a guerra. Sabiam que era contrário ao regime nazista, ou seja, contrário a qualquer regime preconceituoso e de perseguição. Sabiam ser eu um idealista liberal, tendente à divisão, distribuição das riquezas humanas por meio de oportunidades iguais e justas. Mas eu sabia o porquê. Alguns meses antes da convocação militar, entrei em ferrenha discussão com um partidário do nazismo ligado diretamente ao governo de Hitler. Tomado por justiça, defendi meus ideais de solidariedade. Acusado injustamente de comunista, defendi-me e disse a Eduardo que o comunismo não era meu ideal partidário,
mas poderia vir a ser, caso tivesse necessidade de escolher entre si e o nazismo. Edward, em ato de revolta, disse: Alexander, o governo saberá de suas ideias e, com certeza, apesar de ser homem abastado e da mais alta sociedade, isso acarretará consequências inesquecíveis ao seu jeito aristocrático, vulgar e mundano de encarar a política. Filhos, assim podem compreender por que fui convocado à guerra. Edward era o sacerdote que prejudiquei em existência anterior. O trem chegara ao ponto culminado. A expectativa trazia demasiada ansiedade íntima. Estaríamos prontos para enfrentar as forças russas. Seríamos a coragem e a determinação do povo alemão. Combateríamos com destemor e orgulho de nossa raça. Nesse turno, indagava-me, até onde e quanto estaria pronto a combater? Seria capaz de matar um semelhante? Seria lícito defender-me? Não teria sido melhor desistir antes? Não, isso não. Qualquer deserção seria o estopim para a perseguição de meus íntimos, amigos, crianças e familiares. Já havia sido ameaçado. Estavam prontos a destruir e danificar a instituição e até a casa da família. Ameaçavam ferir as crianças e condenar minha mãe ao asilo de loucos. Como poderia eu recusar ir ao campo de combate? Como poderia imolar alguém? Como poderia fugir? Deus era a fonte de meu viver. As crianças, luz de meus dias. Minha mãe, o porto seguro de meu repouso. Sentia-me encurralado. Se fosse a guerra e matasse, estaria ferindo meus princípios éticos, religiosos e, principalmente, meu compromisso com Deus. Caso não fosse, minha deserção traria desespero aos mais íntimos e a crucificação injusta de várias crianças. Como poderia matar um ser humano se me dedicava à valorização, fortificação e cuidados de tantos seres em crescimento? Seria lícito, também, atar-me e esperar pela morte. O que seria onde acabaria a vontade de viver? Como cumprir com as oportunidades do Pai? Vive-se, irmãos, por alguns motivos, mas, entre todos, o mais importante é o de viver por Deus, para o Pai, em nome dele. A República Federal Alemã estava preparada e fortificada para a Segunda Guerra Mundial. Dispunha de grande contingente humano e bélico. Sua indústria de base havia se transformado, desde o incidente da Primeira Guerra, e se tornado o mais forte polo industrial bélico do mundo. Todas as pequenas matérias-primas necessárias para esse conflito a Alemanha possuía, ou tinha quem fornecesse. Encontrava-se abastecida de homens, submarinos, aviões, navios, tanques e caminhões de guerra poderosíssimos. Entretanto, o que mais chamava a atenção nesse país era a vontade e orgulho de reinar entre as nações. Seu povo e governo ostentavam difícil vingança e marca deixada após a Primeira Guerra Mundial. A derrota não os tinha batido tanto, porém a forma pela qual foi impulsionada fora trágica. A França e os outros países denominados por aliados haviam oferecido à Alemanha um mais amargo e cruel armistício. Estava ferida em seu orgulho próprio. O Pacto de Versalhes e suas determinações assinados pelos dirigentes alemães na Sala dos Espelhos do Palácio Francês é, sem sombra de dúvidas, um dos principais motivos que levaram a Alemanha e seu líder, Hitler, a conclamar a mais terrível guerra que a humanidade já presenciou. Desde o tempo da unificação alemã, por volta de 1870 a 1871, efetuada por Bismarck, o nacionalismo alemão atuava preponderantemente. Muitas foram as batalhas para a unificação, contra a eterna rival França, contra a destemida Áustria, fazendo com que essa nação se unisse em força ideal. O ideal da liberdade e união. A união das raças de um mesmo clã. O povo alemão unido trouxe diversas consequências à humanidade. Entre as mais conhecidas e já citadas, as duas guerras mundiais. Ao deflagrá-las, teve essa nação unida que rever seu prestígio e dignidade.
Teve que emitir metas e cumprir ideais. Hitler, um dos líderes desses movimentos, trouxe a essa nação o ideal nazista. O Partido Nazista, composto de normas radicais e preconceituosas, facilmente foi aceito, acatado, obedecido e praticado pelo povo alemão. Teve fácil infiltração e implantação não por ser sábio ou revolucionário, mas por aderir com facilidade às tendências orgulhosas, prepotentes e frágeis dos habitantes daquele país. Hitler é explicado por muitos historiadores. Uns dizem ser este herói inteligente. Outros, infeliz, mau, prepotente e péssimo estrategista militar. Não nos cabe aqui julgá-lo ou analisá-lo, pois desse dever e posto só Deus detém o cargo, mas podemos apenas dizer ter sido ele uma onda vibratória de fácil aceitabilidade pelos alemães. Isto é, uma vibração mental compatível com a da nação, ao menos pela grande maioria que detinha status e parte do poder. Ainda assim, não deixaremos de citar, também, que a grande massa popular lotava seus comícios e impulsionava seus ideais preconceituosos. Hitler, pelos homens, não foi difícil de ser aceito. Custa-lhe muito, ainda, o perdão de Deus. Também seus planos e diretrizes eram facilmente entendidos pelas nações contrárias à Alemanha, pois suas ações e determinações já estavam explícitas em seu livro Mein Kampf, Minha Luta, escrito antes de ele assumir o posto de chefe do governo alemão. Neste livro, Hitler mostra claramente seus ideais nazistas, antissemitas e anticomunistas. Era contrário à Revolução Russa comunista, à divisão das riquezas, e baseou-se na tradição nacionalista do povo alemão para impulsionar-lhe o preconceito racial. Utilizou-se do nacionalismo alemão advindo da unificação de Bismarck para incutir-lhes a perseguição contra os judeus, pois fantasiou-lhes a raça pura, ariana. Na verdade, Hitler se utilizou de sabedoria infeliz nesse momento, pois os judeus detinham grandes riquezas e dominavam situações econômicas e políticas em diversos países importantes. Assim, conseguiu também um grande recurso financeiro para financiar sua campanha de trevas, a Segunda Guerra Mundial. Com a posse dos recursos de milhões de judeus, com o grande desenvolvimento da indústria alemã, seu grande contingente bélico e humano e a vasta tecnologia de guerra que a Alemanha possuía, além da revolta e humilhação que esse povo passou após a Primeira Guerra Mundial, foi fácil a tomada de diversos países europeus durante a Segunda Guerra. Lembramos, neste momento, que não temos aqui nenhum intuito ou pretensão de mudar ou redeterminar o rumo da história. Fazemos estes breves comentários com o escopo de uma singela elucidação dos fatos históricos que marcaram a Segunda Guerra Mundial. Jamais teremos a pretensão de considerarmos-nos invulneráveis ou infalíveis à crítica de incansáveis e inúmeros estudiosos. Fazemos, assim, o clarear alguns tantos leigos no assunto, como o relembrar alguns outros esquecidos do mesmo. Os acontecimentos históricos, seus marcos, consequências, causas, determinações possuem uma verdadeira história. Esta só Deus sabe e necessita saber. Cabe-nos apenas acatar suas determinações como humildes pecadores. Também é mister salientar que os rumos históricos muitas vezes são deteriorados em suas explanações pela mente capciosa e maldosa do homem. Vale lembrar os muitos ocorridos de Jesus e do cristianismo que foram apagados e distorcidos por homens, ou grupos sociais, políticos, religiosos, cujos interesses não ultrapassaram o próprio egoísmo ou vaidade. Assim, após a invasão de inúmeros países pelo exército alemão e a derrota para a Inglaterra, Hitler mudou sua tática ofensiva. Determinou por sua vontade o eixo dos ataques aéreos e terrestres alemães em direção à União Soviética. Como dissemos, Hitler, após ter sob seu controle o poder financeiro dos judeus, o que fez com a desculpa da supremacia da raça alemã, ariana, veio a dar andamento a seu segundo objetivo, citado em seu livro Minha Luta,
o de aniquilar os comunistas. Desse modo, desviou a maior parte das forças alemãs para o combate à República Socialista Soviética. Essa batalha tomou-se por 3 frentes: a do norte, liderada pelo marechal alemão von Leebe, da qual tive de participar; a do centro, liderada pelo marechal von Bock, e a do sul, liderada pelo marechal Rundstedt. Todas essas frentes visavam invadir a União Soviética, pela República da Rússia, ao norte até Leningrado, pelo centro até Moscou, pelo sul até Kiev. Lembremos, também, que a União Soviética havia passado em 1917 pela Revolução Bolchevique. Os historiadores consideram essa batalha uma das mais disputadas e cruéis que o mundo pôde presenciar. De um lado, o plano alemão denominado Barbarroxa; do outro, o contra-ataque soviético denominado Guerra de Rua, ou Guerra Vermelha, ou Guerra Patriótica. Havíamos chegado ao acampamento militar alemão nos Balcãs, portanto ao norte da União Soviética, aproximadamente a 600 quilômetros de Leningrado, ponto-alvo da pretensão militar. Contingentes e mais contingentes se reuniam naquele posto militar, recebendo instruções, táticas de guerra, armamentos pesados, indispensável alimentação. Pude notar a presença de outros exércitos. Isto é, soldados de outros países. Conosco permaneciam os romenos e os finlandeses, todos com um só ideal: aniquilamento de seres humanos. Não podemos deixar de ressaltar que permaneciam com todos, também, a saudade e a expectativa. Sempre mais e novas interrogações vagavam em meu íntimo. Como poderíamos atacar, ou andar com tantos armamentos? Aqueles belos e imponentes veículos militares seriam tão mais úteis no auxílio do povo de seus países que naquela luta desleal. Como e por que aquelas unidades panzers matavam tantas pessoas? Sim, filhos, os tanques panzers eram uma das armas alemãs mais poderosas. Dominavam cidades em minutos. Destruíam casas, templos, hospitais, a natureza. Os mísseis que lançavam devastavam quilômetros ao seu redor. Pior, não só destruíam a natureza ou a obra de Deus, mas suas pérolas mais caras, sua obra mais valiosa, as vidas humanas. Suspiravam em desaparecer com a oportunidade de milhões de vidas em poucos ataques. Assim, recrutado, como já disse, por vingança pelo ato de cólera e orgulho do irmão Eduardo, eu estava lá. E ali tinha de permanecer para o bem de meus familiares, amigos e crianças. O ódio, leitores, é um mal corrosivo para as nossas energias vitais. Com amor devemos pagar o ódio. O melhor remédio para expulsá-lo de nossa alma é a caridade ao próximo, pois com ela estaremos em paz interior. 3. Da infância à maturidade. Era eu nascido nos idos de 1902, mais precisamente no mês de março, na cidade de Düsseldorf, na Alemanha. Mamãe contou-me que desde bebê era agitado e inquieto. Nos 5 primeiros anos de existência terrestre, disse-me ela que era arteiro e levado. Inúmeras vezes caí das árvores do quintal da casa de minha família. Uma vez, subi no telhado escondido de meu pai, que o escalara para arrumar algumas telhas quebradas. Distraí-me e caí. Quebrei o braço esquerdo, a perna e o pé direito. Gostava de ir às missas aos domingos e ouvir os ensinos de Jesus, pela boca do padre. Talvez por reminiscências passadas. Empolgava-me com as festas de final de ano, em especial a de Natal. Era a época marcante para os meus sentimentos e mimos, em que mamãe fazia quitutes diferentes e deliciosos. Tempos em que eu, Munich e Pierre fazíamos os bonecos de neve. Dias em que nossos pais nos levavam para esquiar nos Alpes e patinar nos lagos congelados. Hora de confraternização da família. Recebíamos visitas de tios e tias que moravam distantes. Visitávamos primos da mesma cidade, despertando minha alegria, pois sentia-me sozinho por ser filho único. Não longe, levávamos preces, velas,
flores e ornamentos aos túmulos de meus avós paternos e maternos. O do vovô Alfred, pai de meu pai, era o túmulo que mais gostava de visitar. Papai e eu costumávamos, nos tempos de Natal, permanecer por mais de 2 horas ofertando ao vovô